Então vamos lá. A senhoreagem. O que é a senhoreagem? A senhoreagem, se vocês botarem no Google, é o imposto cobrado pelos senhores soberanos para poder fazer o quê? A cunhagem da moeda. Então vou escrever aqui, espero que meu português seja correto. Cunhagem da moeda. Então, você chegava com a matéria-prima da moeda, você poderia chamar essa matéria-prima de moeda? Por exemplo, se a moeda fosse feita de uma combinação de prata ou ouro, não era moeda. Para esse material ser legalizado como moeda, teria que ser cunhado. E o imposto cobrado pela cunhagem era o quê? A senhoreagem. Hoje, senhoreagem, como a gente não paga pela cunhagem da moeda, quem cunha a moeda é a autoridade monetária, é o Banco Central, a senhoreagem é sinônimo de quê? De imposto inflacionário. Porque o governo tem um custo muito baixo de material para botar moeda em circulação. Uma nota de 100 deve custar centavos. Por que ele simplesmente não joga a moeda na economia? Porque vai gerar inflação. Inflação é sinônimo de senhoreagem. Então, senhoreagem é a moeda recebida pelo governo por emitir moeda. Está quase certo. Vou botar assim, 90% certo. A capacidade política do governo de aplicar impostos. Não. Prejuízo à receita fiscal decorrente da inflação. Não. Na verdade, é benefício. Ganhos fiscais de agente econômico. Não. Desequilíbrio da economia doméstica consequente da inflação elevada. Não. Então, receita recebida pelo governo por emitir moeda. Na verdade, não é por emitir moeda. É pela emissão da moeda. Porque quando ele emite moeda, ele não recebe a receita. Ele emite a moeda pela sua emissão e ele colocando no mercado, ele compra o quê? Bens e serviços da população. Através do quê? Dos gastos governamentais. Vamos para a próxima. Já está? Já na próxima? Opa. A expansão vigorosa da economia mundial tende a aumentar o déficit comercial brasileiro. Não faz sentido algum essa informação. Porque quando a economia do resto do mundo, vou botar a função exportação. A função exportação depende da conversão de dólar por real. Depende do quanto que a gente produz, mas depende fundamentalmente de como a economia do resto do mundo está crescendo. Quanto mais a economia do resto do mundo cresce, maiores são o quê? As nossas exportações. Quanto maior a apreciação do dólar frente ao real, maior o quê? As exportações. Então, ambos os argumentos têm sinais positivos. Ou seja, se o câmbio explode, se o nosso câmbio desvaloriza, a gente exporta mais. Se o resto do mundo cresce, a gente exporta mais. Uma expansão vigorosa da economia mundial tende a aumentar o déficit comercial brasileiro? Não. Déficit setor público brasileiro? Não. Taxa de câmbio, o inverso. Tende a aumentar a taxa de câmbio se o regime cambial for de câmbio fixo. Olha que loucura. Se é câmbio fixo, como é que você aumenta a taxa de câmbio? Isso é para ver se o cara também passou naquela primeira questão. Taxa de desemprego ao Brasil. Porra, nada a ver com nada. Agora, a demanda agregada da economia brasileira. Por que aumenta a demanda agregada? Porque a exportação faz parte, é um componente da demanda agregada. A saber, se vocês botarem a curva da demanda agregada, a produção, essa oferta agregada, é igual consumo das famílias mais consumo do governo, mais investimentos, mais exportações, menos importações. Essa é a oferta agregada e essa é a demanda agregada, a resposta letra E. Vamos lá. Os gastos de uma empresa incluem os custos e as despesas, sendo que normalmente, vamos lá, primeira opção,
As despesas são os gastos diretamente ligados à compra de matéria-prima para a produção. Faz sentido. Os custos... mas ele está dizendo, os gastos de uma empresa incluem os custos e as despesas, sendo que normalmente as despesas são gastos diretamente ligados à compra de matéria-prima. Não. Pode ser, mas a aquisição de matéria-prima não é custo fixo. Por quê? Custo fixo é o que você gasta independentemente do quanto que você produz. O custo fixo é o nível de custo quando você produz zero. Então, para você ter custo fixo, você não pode gastar nada com matéria-prima, nem mão de obra. Isso aí. Então, não pode ser custo fixo. Bom, botei aqui mais ou menos certo. Vamos ver as outras. Os custos são os gastos associados diretamente à produção. Tá bem coerente. Mas para você iniciar a produzir, por isso que eu botei depende. Porque para você... ficou meio forte, mas repara, para você produzir, você tem que pagar o custo fixo. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A gente depende Vamos ver se tem assertivas mais plausíveis. Os gastos com energia elétrica usados na produção são considerados despesas variáveis. São custos variáveis. O custo de produzir uma unidade a mais do produto é chamado de custo unitário ou médio, não de engraçado, é o custo marginal. Uma empresa eficiente deve produzir até que seu custo médio seja igual ao preço de venda. O que vocês acham? Que o seu preço, o custo médio seja igual ao preço de venda. Ele está dizendo que o custo médio, tem que ser igual ao preço de venda. Faz um certo sentido, porque se o custo médio é igual ao preço de venda, significa que você não tem margem nenhuma. Não é que você é eficiente. Se você está cobrando exatamente o seu custo médio pelo preço, você não tem lucro. Seu lucro é totalmente zero. Por quê? Lucro é igual preço vezes quantidade menos custo. Se você divide tudo pela quantidade, fica o quê? Preço igual a custo médio, onde o lucro é igual a zero. Então, não sei. Mas ele é eficiente. Produzir, peraí, agora está fazendo sentido. Agora eu li melhor, está melhor. Ela deve produzir até que seu custo médio seja igual ao preço de venda. Não. Até que seu custo marginal seja igual ao preço de venda. Porque o custo marginal, o custo de produzir é a última unidade. E aí ele não toma prejuízo. Então, falso. Então, as despesas são gastos diretamente ligados à compra de matérias-primas para a produção, mais ou menos. Os custos são os gastos diretamente ligados à produção. Ou seja, você só está tendo uma diferença aqui entre o que é despesa e o que é custo. Vou ser bem sincero, despesa e custo dentro da nomenclatura de economia, eu nunca nem vi, para mim era sinônimos. Mas o que está mostrando aqui é que a resposta está entre A e B. Eu marcaria B, só porque eu tenho mais certeza do que é custo. Tu marcaria A? Professor, porque definindo despesa e custo, a cena não pode ser uma combustível. Não. Custo de despesa não é igual. Qual é a diferença? Despesa também que você dependente, você. Depende de você querer pagar para produzir, você precisa ter uma despesa. Também é necessário para você produzir aquilo. E o custo?
O custo vai existir, mas depois tem que ser o custo parece uma coisa positiva, né? Tem essa conotação, eu acho também. De repente, despesa é o que pode ser desnecessário à sua produção, é o que faz um pouco sentido, mas está meio aliado à administração. A economia não gosta de entrar muito nessa seara, não. Esse negócio o que é despesa, o que é custo, a gente não entra muito, não. Isso está parecendo um jargão administrador. Não, administração, contabilidade também não. Pode ser despesa, é o que você pode ser dispensável, o custo é o que você tem que correr de fato. E aí os custos são os gastos associados diretamente à produção. Para mim é a assertiva mais correta, letra B. Contudo, na minha verdade não é universal. Se vocês trouxerem justificativas, não tem problema nenhum. Só porque eu acho que faz um certo sentido, mas a gente não entra. Não existe despesa marginal, despesa média. Hã? Ou seja, que eu posso cortar. Ou seja, são gastos que a empresa precisa ter para manter a estrutura funcionando, porém não contribui diretamente para a realização. Então, a letra B. Ligados diretamente à produção, a letra B. Vendo como que eu... Depois a gente vai fazer uma dinâmica de grupo aqui, vamos ver quem vai passar, né, irmão? O negócio é o último cachorro que larga o bife. 13. Essa aqui é boa. Uma empresa produz detergente poluindo o rio de uma cidade. O preço do mercado de barris de detergente é 50. O custo marginal da produção de detergente é dado por 20 mais que, onde que é a quantidade produzida de detergente em barris. Bom, a poluição acarreta um custo de tratamento de água para a prefeitura da cidade de custo marginal do tratamento da água de quê? As quantidades produzidas de detergente na situação competitiva e na situação socialmente eficiente são. Olha, é fácil vocês interpretarem isso. O que está dizendo? O que é a situação competitiva sem regulação? O cara não quer saber do custo da despoluição. Então ele simplesmente faz o quê? Custo marginal igual a preço. Então ele vai fazer 20Q igual a 50. Então ele vai produzir quanto? 30, certo? Agora, com a regulação, o que ele vai fazer? Ele vai ter que internalizar o custo do quê? Da despoluição. Ou seja, ele vai ter que internalizar o quê? Mais que. Então vai ser 20 mais que. Mais que, isso aqui é livre. Regulado vai ser 20 mais 2Q igual a 50. Ou seja, o que com regulação vai ser 15. Agora, desgraçado, você tem que saber o que significa respectivamente, hein? Senão tu vai errar. Ele quer primeiro na situação competitiva e a situação socialmente eficiente. Então, 1 é 30 e 2 é 15. Letra C. Tá? Você podia errar só porque não sabe ler. Opa. Bora. Tava na 15? Não. 14, né? Vamos lá, 14. O gráfico abaixo mostra as curvas de demanda e de oferta pelo bem X vendido no mercado competitivo. O ponto é o equilíbrio inicial dos mercados. Beleza. Examinando o gráfico, se o preço de Y aumentar no novo equilíbrio de mercado X, ou seja, o preço de X aumentou. O preço era 5, veio para cá. O que acontece? Bom, a quantidade demandada vai ser menor que 50 e a quantidade ofertada vai ter que ser maior do que 50. Beleza. Bom, ele está dizendo que o preço de Y... Ah, peraí, caraca. Beleza, ó. O X é um bem normal e Y é um bem complementar a X.
significa que se o preço de X aumenta, a demanda por X, por Y, desculpa, se a demanda por Y aumenta, a procura por X, como é complementar, também vai aumentar. O contrário também funciona. Se a demanda por X diminuir, como eles são complementares, a demanda por Y também diminuiu. Bom, o preço de Y aumentou. Se o preço de Y aumentou, o que acontece com a demanda do bem Y? Diminuiu. Ou seja, a demanda por X, o que acontece? Diminui. Então, deixa eu apagar essas doideiras que eu fiz aqui. Espera aí, desenhar, seleção. Beleza. Então, se eu sei que a demanda diminuiu, se a demanda pelo bem X diminuiu, você teve um deslocamento paralelo da demanda nesse sentido. Então, o preço de bem X não se alterará, falso. O preço de bem X vai ser maior que 5, falso. Vai ser menor que 5, verdadeiro. A quantidade vendida vai ser maior que 50, falso. A quantidade de X não se alterará, falso. Fácil essa, né? Ou não? Não, o preço de X vai cair, pô. Ué, a relação acompanha a demanda. Eles são bens, a procura por eles se acompanha. Eles são bens complementares. Se são bens complementares, se a demanda de um cai, a demanda do outro cai. Se a demanda de um sobe, a demanda do outro sobe. O que aconteceu com o preço de Y? Subiu, porra. A demanda de Y, o que acontece quando o preço sobe? E o que acontece com a demanda de X para eles serem complementares? Se a demanda diminui, o que acontece com o preço de X? Não, infeliz, olha a demanda aqui, ó. Olha o gráfico que eu fiz aqui, ó. Tá doido, rapaz, a demanda diminuiu, veio pra cá, ó. Olha a nova demanda aqui, ó. Você acabou de falar que se o preço de a demanda diminui, o preço aumenta, certo? Tá doido? Não, cara. Olha, vocês estão confundindo. Calma, respira. Demanda são os compradores. Oferta, vendedores. Se eu tenho menos gente comprando, o que acontece com o preço? Puta que pariu. Aqui, Sertão? Diminui. Diminui. Tá? A demanda diminui o preço. Se diminui a oferta, é que o preço aumentaria. Entendeu? Fala. Aqui está o gráfico de demanda. Não, oferta. Oferta que é positivamente inclinada. Ah, beleza. Tá. Se o demanda vai cá, eu estou diminuindo a demanda. Não, a demanda não se altera. Você está fazendo só pares ordenados de quantidade e preço. A demanda está parada. Não. Olha só. Aqui, ó, ao longo da curva de demanda, você não altera a demanda. Ela é uma curva só, certo? O que você está alterando aqui? Você está alterando pares ordenados de preço e quantidade. Mas para todo par ordenado, a curva de demanda se mantém constante. A demanda é a procura. Por que a demanda alterou? Vamos supor, o preço do pão de hambúrguer aumentou. Você pode comprar mais pão de hambúrguer? Aí você comprou, em vez de 10 pães de hambúrguer, 5. Vai fazer o que com 10 carnes de hambúrguer? Hã? Então, aí você, em vez de comprar 10 carnes de hambúrguer, vai comprar só 5. Hã? Não entendi. Ah, meu irmão, começa a inventar não. Ela anda assim ou anda assim? Não, isso. Ela se desloca. Vamos lá.
Uma empresa maximizadora de lucro e em equilíbrio competitivo produz e vende 100 toneladas. Olha, se ela produz, ela vende. Seu custo marginal é superior que o custo total médio. Opa! Custo marginal é superior que o custo médio. Significa que ele está em que situação? Ó? Se eu fizer esse gráfico, esse é o custo médio. E aí eu vou usar uma outra cor para definir o custo marginal. Custo marginal, aqui é o custo médio. A curva de custo marginal corta de custo médio no ponto D mínimo. No ponto de neutralidade de escala. A partir do ponto onde o custo marginal é maior do que o custo médio só cresce. Beleza? Isso a gente já falou. Então vamos lá. Logo, o nível, e ele disse que está aqui, né? Então 100 está aqui, onde o custo marginal é maior do que o custo médio. Logo, no nível de produção de 100 toneladas, há economias de escala? Não. Há economias de escopo? Não. Há deseconomias de escopo? Não. Há esgotamento do processo de aprendizado? Não sei nem o que é isso. Receita maior que o custo total. Receita total maior que o custo total. Olha que pegadinha. Ele disse que o cara maximiza lucro? Está aqui escrito, a empresa maximizadora de lucro. Ele só faz com equilíbrio competitivo. Ou seja, ele só faz isso se a receita total for maior que o custo total. Você poderia ser deseconomia de escala? Deseconomia de escala, pode. O que é mais escopo? Escopo é quando você, em vez de produzir... Escopo é quando uma firma resolve comprar uma outra firma que produz um bem complementar à sua função de produção para poder fazer uma economia de escopo. É como se ela quisesse, por exemplo, eu produzo sardinha em lata. Eu produzo a sardinha enlatada, mas o que eu posso comprar? Em vez de eu posso comprar a empresa que faz a lata. E aí eu produzo o quê? Uma economia de escopo. Eu posso produzir conjuntamente, é quando conjuntamente você produz mais barato do que separadamente. Isso pode ser com duas plantas idênticas, e aí você junta duas plantas para produzir mais barato. Pode ser quando você pega duas plantas que produzem coisas diferentes e bota para produzir conjuntamente para produzir mais barato também. Tem a ver com o escopo da produção, ou seja, com o parâmetro que é escolhido. E escala tem a ver com o quanto que é escolhido. Escala, quantidade, escopo, qualidade, entendeu? O que está sendo produzido. Deixa eu dar um pause aqui.